pessoal, eu sou a Isa e nesse vídeo eu vou te ajudar a fazer uma apresentação de resultados do estágio. Isa, o que é isso? Depois de 3 ou 6 meses que você está estagiando, está trabalhando, o seu gestor pode pedir que você apresente uma breve apresentação, além do normalmente relatório que a gente entrega, que ele vai revisar, mas uma breve apresentação de todas as atividades que você vem contribuindo e desenvolvendo no seu estágio. Então, hoje eu vou te ensinar a fazer isso desde a parte da organização até a parte de você montar a apresentação. Combinado? Quer entender tudo? Fica comigo até o final. Lembra de se inscrever, ativar as notificações e dar aquele like para que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. Então, sem mais delongas, depois da vinheta vamos para a tela do meu computador. E cá estamos nós na tela do meu computador. E como vocês podem ver, eu dividi a apresentação em duas partes. A primeira, a organização de planejamento, como a maioria das coisas que a gente precisa na vida, se não tudo. E a parte da montar sua apresentação mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai ter o seu plano de estágio ou plano de atividade em mãos. E ele é muito importante porque ele vai ser o guia para você montar a apresentação de tudo que você vai estar feito, né? Marcando um check lá em todas as suas atividades. Segunda coisa que você vai fazer é escolher um método e uma ferramenta. E aí você vai escolher, você vai escrever diariamente ou semanalmente. Por que isso é importante? Porque você precisa ter uma rastreabilidade do que você vem fazendo. Então, eu prefiro escrever diariamente. Admito que nem todo dia eu escrevo, mas às vezes no dia posterior. Poxa, o que que eu fiz? Ah, eu fiz isso, isso e isso. Eu desenvolvi tais atividades. E aí eu vou anotando. E outra coisa importante para você fazer, né, depois de decidir se você vai estar escrevendo, fazendo essa análise diariamente ou semanalmente, é a ferramenta que você vai utilizar. Como vocês podem ver, eu trouxe algumas aqui. O Excel, você pode usar o Excel, Planner, Trello, OneNote, Notion. Fica ao seu critério. Eu acabo mesclando duas coisas para anotar minhas atividades e também fazer, digamos assim, um diário de estágio. Na verdade, não precisa nem aspa, porque realmente é um diário de estágio. Que é a minha agendinha, em que eu coloco minhas atividades e vou marcando o cheque. E o Excel para estar anotando o que eu vou fazendo diariamente. Vou mostrar aqui para vocês como eu faço. Vamos lá. Vocês conseguem ver direitinho? Pronto. E aí, deixa eu ver se dá para dar um zoom. Quer dizer, dá para dar um zoom. Deixa eu ver se dá para dar. Eu dividi em meses, cada abinha é igual a essa, em que eu divido em dias, que eu passei no estágio, o dia da semana, a data, e aí eu divido em 3 colunas, que são as atividades que eu realizei naquele dia, algum aprendizado ou feedback, que às vezes um colega de trabalho ou um gestor me dá algum feedback, aí eu vou, coloco nessa coluna, boto ela em, normalmente eu coloquei ela em amarelo, para quando eu olhar ela de modo geral, né, porque vocês podem ver são muitos dias, quando eu olhar ela já, poxa, o que aconteceu nesse dia? Ah, foi aquele dia que aconteceu isso e isso. E uma coisa que eu gosto bastante de fazer é como eu me senti nesse dia. Então, poxa, esse dia eu me senti mais cansada, esse dia eu me senti mais motivada, aconteceu uma coisa incrível no meu estágio. É uma coisa que eu trago também. Essa parte, ela não, como eu posso dizer, ela pode não ir diretamente para a sua apresentação, mas quando você lê isso depois, é bem interessante. Eu li algumas coisas bem no início do estágio. Nossa, aconteceu isso, isso, isso. É realmente bem interessante. Outra coisa que a gente vai fazer depois da gente ter o plano de atividade em mãos, escolher o método, uma ferramenta de como a gente vai fazer essa restabilidade, é destrinchar o plano de estágio para fazer o cronograma. Então, você vai lá receber seus desafios. Digamos que você tenha 4 desafios. Qual é a prioridade? A prioridade é 1, 2, 3, 4, nessa ordem. Quanto tempo você tem para fazer cada um? 2 meses. E aí, destrinchando o plano de estágio, você fazendo o cronograma, você vai poder organizar o que você vai estar fazendo cada semana, cada mês. E uma coisa interessante de vocês organizarem também, falando por conta própria, é às vezes um tempo de estudo. Porque, por exemplo, você entra logo no trabalho, você vai ter aquele tempo de integração. Então, é aprender mais sobre a cultura da empresa, aprender mais sobre os processos. Então, muitas vezes a gente, puxa, eu quero fazer. Claro, você vai fazer suas atividades, mas também você vai estar tendo que aprender algumas coisas ali do seu setor onde você estiver. Certinho? E a última coisa dessa parte de organização e planejamento é escolher os períodos de revisão. É importante essa parte, porque você vai estar revendo o que você está fazendo,
vai estar vendo os gaps. Poxa, essa semana eu consegui produzir bem, essa semana não tanto. Por quê? Como eu posso melhorar para a próxima? Então é bem interessante fazer esses períodos de revisão. Eu recomendo você fazer isso toda semana. Normalmente eu faço ou sexta ou domingo, um dos dois, mas semanalmente eu sempre tento analisar, poxa, o que foi interessante dessa semana. Então aqui a gente tem a parte da organização e planejamento. Agora vamos começar uma na massa. Então a primeira coisa é escolher uma ferramenta PowerPoint. Então você tem lá, colocou no seu Notion, por exemplo, ó, no primeiro mês eu desenvolvi tais atividades. Digamos que você for fazer esse relatório trimestralmente. Pode ser semestralmente, mas digamos que ele seja trimestralmente. Então você vai pegar ali todas as suas anotações dos 3 primeiros meses que você desenvolveu suas atividades e vai deixar tudo organizado. Pronto. Eu entreguei, eu fiz essa entrega. Eu tive essa dificuldade. E aí você vai escolher uma ferramenta para poder estar apresentando isso de uma maneira mais visual, digamos assim, que é o nosso objetivo aqui. Tem o relatório? Tem, mas o relatório é algo mais estruturado, mais escrito. Pode ser que no seu estágio, na sua empresa, eles prefiram um relatório ou alguma apresentação. Eu posso estar desenvolvendo isso, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Mas por enquanto o foco do vídeo vai ser esse. Então, continuando, você vai escolher uma ferramenta. Eu normalmente uso o Canva, mas às vezes eu mesclo e fica ao seu critério, certinho? Segunda etapa, utilizar um design padrão da empresa ou as cores dela, né? Então aqui eu trouxe alguns designs do próprio PowerPoint, mas digamos que a sua empresa, o seu setor tenha um design padrão de Excel ou um design padrão de Excel, design padrão de PowerPoint, você pode estar utilizando ele ali para estar fazendo a sua apresentação. Se não, você usa cores. Para você, assim, trazer um padrão, mostrar o seu lado profissional, né? Agora vamos lá, montando a sua apresentação. Então, você vai chegar lá, já escolheu a ferramenta, já escolheu eita, o design, saiu. E você vai montar sua apresentação com seus resultados por mês ou por trimestre. Aí, como eu estava falando, digamos que sua apresentação seja por trimestre. Eita, então é interessante você dividir seus resultados por mês. Então, relatório por trimestre. Então, no primeiro mês eu fiz isso, no segundo foi isso. Mas digamos que o seu relatório seja 6 em 6 meses, você pode dividir, ó, primeiro trimestre eu fiz isso ou isso. Depende bastante, da empresa, do gestor, de como ele quer visualizar. Mas aí você vai estar montando seus resultados. O meu é dividir por mês, então. Abril, botei lá abril. Atividades envolvidas, tal, tal, tal. Dificuldades, pontos de melhoria. E aí eu fui desenvolvendo a minha apresentação. E por último, mas não menos importantes, que é bem importante na verdade, que é você colocar os seus desafios, as dificuldades e como você superou. Isso vai trazer sua resiliência, né, de como você superou. Por exemplo, poxa, no primeiro mês eu tive que entregar tal resultado. Acabei não conseguindo entregar por causa desses fatores, foi um desafio. Contudo, eu aprendi e eu utilizei essa ferramenta, esse método, esse modo de estar superando essa dificuldade ou então diminuir os impactos que ela me trouxe. Então, você pode estar, é bem importante você estar trazendo isso, né? E finalizar agradecendo, sempre bom, e demonstrar os próximos desafios. Então, tudo que você fez até agora e qual vai ser os próximos passos futuramente. Eu achei essa figura muito legal. E esse é um pouquinho, deixa eu deixar grandinho para vocês poderem tirar um print, já deixa salvo aí. Pronto. E esse é um pouquinho de como você fazer uma apresentação dos seus resultados do estágio. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, se você gostaria de mais vídeos nesse modo, que eu quero saber, combinado? E lembra também de deixar aquele like para que eu compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. Vejo você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!